Fala, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha na área aqui na loja do concurseiro para comentar mais algumas questões do Sebrasp, certo? Para dar continuidade nessa missão aqui para quem está se preparando para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vamos lá então, gente, comentar aqui algumas questões de direito administrativo. Então vamos nessa. Olha só, a primeira questão diz assim: pessoa física que elabore um projeto básico ou executivo para a licitação de um órgão público poderá participar do mesmo certame licitatório se não for servidor da administração pública envolvida. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que se uma pessoa, um engenheiro ou um arquiteto, fizerem o projeto que vai ser usado depois naquela obra, ele pode participar e disputar a licitação, né? Isso está errado, porque a legislação é bem clara dizendo que autor de projeto básico ou projeto executivo não pode participar do momento licitação, tá? Então, olha só, gente, projeto básico é o que a administração quer. Vamos fazer uma obra? Então, vamos ver, essa obra que é um hospital, eu tenho que ter o projeto arquitetônico do hospital, né? Eu tenho que ter todo o detalhamento, tá? E o projeto executivo é aquele que vai me dizer como fazer o projeto básico. Porque eu posso dizer que era um hospital com 5 UTIs, uma área, né, de pediatria e assim assado e cozido. Aí o projeto executivo vai me dizer certinho quais são as normas que eu tenho que seguir quando eu construo uma pediatria, uma UTI, quais os materiais para serem usados nesse processo. Isso aí é o projeto executivo. O projeto básico diz o que eu quero e o projeto executivo diz como executar aquilo que eu quero. Então, gente, quem participa elaborando esses projetos, porque às vezes eles são feitos pela própria administração pública, às vezes a administração terceiriza, passa para uma outra empresa ou passa para um profissional, pessoa física, né, para que essa pessoa elabore, então, esse projeto, né, básico ou executivo. E aí, a partir desse momento, para evitar uma concorrência desleal, a pessoa que elaborou esse projeto não pode participar da licitação para a execução do projeto, né? Porque ela conhece o projeto em detalhes, ela teria vantagens na hora de disputar com outras empresas. Certo? Então, errado. Eu não posso aqui, como ele diz, participar do certame licitatório, desde que eu não seja servidor. Então, vamos ver o que diz a 8666, que é a Lei de Licitação em Contratos. Ainda em vigor, ainda não foi revogada, tá? A gente tem no artigo 9º a resposta para essa nossa questão, que diz que não pode participar nem direta nem indiretamente da licitação a pessoa, seja física ou jurídica, na nossa questão era uma pessoa física, né, que é autora do projeto básico ou do projeto executivo. Então aqui o autor do projeto, seja o básico, seja o executivo, não pode participar. Assim como também, gente, não poderá participar uma empresa, né, da qual o autor do projeto básico ou do projeto executivo seja gerente, seja o dirigente, seja acionista ou tenha mais de 5% das ações que dão direito a voto dessa empresa. Então, pode ser que não seja ele diretamente, né? Mas aí ele está participando disfarçadamente através de uma empresa, por exemplo. Ele é acionista dessa empresa, tem mais de 5% das ações que dão direito a voto. Ele é diretor, ele é gerente, ele é administrador. Aí aquela empresa não poderá participar, tá? Então, se ele é responsável técnico, se ele é subcontratado, o autor do projeto básico e projeto executivo tem uma ligação com essa empresa, ela está fora também do processo de licitação. Aí sim, a questão dizia assim, mesmo que ele não seja servidor, né? Mesmo ele não sendo servidor. Agora, se fosse, é que não poderia mesmo, né? Porque servidor ou dirigente do órgão da entidade que estão licitando também não pode participar. Por exemplo, você tem uma empresa, é acionista de uma empresa e essa empresa quer participar da licitação do órgão público do qual você é servidor. Isso aí é proibido, seja você um servidor, seja você dirigente dessa instituição. Tá? Agora, claro, sempre tem, né, uma semi-exceção aqui nesse caso. Porque assim, gente, o autor do projeto básico, né, ou do projeto executivo, ele pode participar, mas não na condição de quem vai executar o contrato. Ele pode participar como consultor ou técnico da administração.
Ele pode estar lá contratado pela administração para fiscalizar, supervisionar, gerenciar, mas aí olha só, ele não está a serviço da empresa que vai executar o trabalho, ele está a serviço da administração pública, certo? Então, ele, o autor do projeto básico executivo, ele não pode participar para executar o projeto que ele bolou, que ele planejou, mas ele pode ser contratado pela administração como consultor, como fiscal, como gerente desse projeto. Afinal de contas, ele conhece o projeto melhor que ninguém, né? Então, nesse sentido, ele pode participar da execução, tá? Daquele contrato para cuja execução ele elaborou o projeto, tá? E aí ele diz aqui, né? Isso aqui não impede, inclusive, que a elaboração do projeto executivo seja um encargo do contratado. Porque assim, gente, a gente pode terceirizar o projeto básico e o projeto executivo. Assim como a gente pode deixar também esse encargo de projeto executivo na mão do licitante vencedor. Então, eu faço o projeto básico, eu disponibilizo o que é que eu quero, e aí o projeto executivo eu posso colocar no edital, que quem vai fazer é a empresa que ganhar a licitação. Ah, mas aí tu não acabaste de dizer que autor de projeto não participa da licitação? Mas essa proibição não impede que a elaboração do projeto executivo acabe sendo um encargo, ou seja, uma responsabilidade do contratado, do cara que venceu a licitação. Tá, gente? Então, assim, se eu terceirizei o projeto básico ou o projeto executivo, esse cara que elaborou os projetos não pode participar. O que eu posso fazer é fazer só o projeto básico, mais à frente eu coloco essa responsabilidade do projeto executivo para o cara que vencer a licitação, que é assinar o contrato. Ok? Então, questões ligadas à licitação e contratos administrativos. Aí lembra que estava escrito lá no início, né, do artigo, que ele dizia assim, olha, é vedada a participação direta ou indiretamente do autor do projeto básico ou do projeto executivo. Aí a lei explica o que é essa participação indireta, né? Que ele diz assim, essa participação indireta do autor pode ser um vínculo com uma empresa, por exemplo. Qualquer tipo de vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista, né, entre o autor do projeto e a empresa que está licitando. Então, se essa empresa tem uma ligação com o autor, ela está fora. Ela não pode participar deste procedimento licitatório. Tá? E olha, para fechar essa ideia de quem não pode participar da licitação, a gente tem também, além dos servidores e do autor do projeto básico executivo, os membros da comissão de licitação. Né? Nenhuma empresa com ligação a eles ou eles diretamente podem participar da licitação, a qual eles mesmos vão organizar e conduzir, né? Aí seria demais. Certo? Então, são detalhes sobre quem não pode participar da licitação. Vamos em mais uma de licitação, que para muita gente é o terror, mas que não tem nada de misterioso. Questão de número 2, que diz assim, julgue os próximos itens relativos às compras. A aquisição por um órgão público de determinado item, cujo valor estimado de compra seja de R$ 79 mil, deve necessariamente ser precedida da modalidade convite. Bom, gente, se eu vou comprar alguma coisa que está estimada essa compra em R$ 79 mil, o convite ele é plenamente cabível, porque o convite ele permite que a gente vá adquirir, que a gente vá comprar até R$ 176 mil, né? Acontece que tem um problema com essa afirmativa aqui. Necessariamente deve ser precedida na modalidade convite. Não é verdade. Errado. Por que que esse necessariamente ele está errado? Porque a lei diz, pessoal, que onde cabe o convite, a gente pode usar também a tomada de preços e a concorrência. Tá? Então, o valor estimado para a contratação, que é de 79 mil, ele realmente está dentro do limite do convite, porque o convite ele pode ser usado para compras de serviços comuns até 176 mil. O problema é quando ele diz necessariamente, por quê? Porque quando eu tenho um contrato cujo valor me leva ao convite, eu posso também usar a tomada de preços e posso usar também a concorrência. Tá? Então, é como se fosse uma hierarquia, né? A modalidade que aceita valores maiores, ela pode substituir a modalidade que aceita valores menores. Então, a tomada de preços pode substituir o convite
e a concorrência pode substituir qualquer um dos dois, a tomada de preços e o convite. Então, nesse caso, não necessariamente teria que ser um convite. Poderia ser também uma tomada de preços ou poderia ser também uma concorrência. As modalidades, elas podem se substituir, tá? Então, é por isso que está errado aí o nosso item 2. Beleza? Agora é o seguinte, gente. Estou te falando, te mostrando aqui como é o nosso estilo de trabalho, né? Claro que isso aqui é uma amostra, mas a gente tem um projeto e um trabalho mais aprofundado, bem mais direcionado para a tua aprovação. Então eu venho aqui te dizer que já está disponibilizado no www.lojadoconcurseiro.com.br o nosso curso pós-edital para PM de Alagoas. Tá? O valor é de R$ 297, facilitado, a gente tem várias opções ali, né, de parcelamento, vários meios e mecanismos de pagamento, boleto, cartão e etc, etc. Mas o que inclui esse curso aí, Tom? Inclui, como nossos cursos costumam incluir, nossas videoaulas que contêm teoria e exercício, né? A videoaula gravada, você assistir quantas vezes quiser, a apostila em PDF para acompanhar as aulas, 3 simulados novos, simulados inéditos, questões inéditas para você testar, saber se está indo bem ou não, né? 5, não são uma, né? Nem 2, nem 3, são 5 maratonas de exercício ao vivo. Como é que funciona isso, Cleverton? Ou Tom, como me chamam. Como é que funciona isso, Tom? Eu não conheço ainda a loja. Gente, nós temos uma tecnologia fantástica para interagir com vocês. Nós sempre temos essas aulas ao vivo em que a gente está fazendo isso que eu estou fazendo aqui, só que esse vídeo é gravado, né? E ao mesmo tempo conversando contigo num chat ao vivo. Então você vai tirando dicas, né? Vai também tirando suas dúvidas na hora que a gente está comentando, corrigindo a questão. Certo? Vai pedindo abraço, vai ganhando abraço, vai interagindo com a gente enquanto a gente comenta as questões. Então vão ser 5 eventos, 5 maratonas de exercícios ao vivo. Certo? E nós ainda temos mais, né, 15 horas, cerca de 15 horas de revisão na semana final, aquela semana que antecede a tua prova. Então são cerca, né, de 15 horas de revisão. Como é que é essa revisão? Essa revisão, questão na veia, comentário, últimos bizus, últimas dicas, apostas do que vem na prova, revisão final, uma semana antes da prova, começa a revisão gravada para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser e onde puder. Certo, gente? Então, www.lojadoconcurseiro.com.br, cola com a gente, corre lá, que a gente está lá para te assegurar, para te auxiliar com essa vitória. Beleza? Mas aí, vamos comentar mais uma questão? Vamos corrigir mais uma questão, né? O item 3 aqui que diz: no que se refere ao controle da administração pública, julguem o item que se segue. Lembrando que todas essas questões estão dentro do conteúdo da PM Alagoas. O controle judicial dos atos administrativos é restrito aos aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Que o Poder Judiciário ele só pode analisar se um ato administrativo é legal ou ilegal. Ele não pode analisar o mérito. E o que é análise de mérito? É quando você analisa se aquele ato, aquela medida é conveniente ou não, né? Isso está dentro da liberdade do administrador público. Realmente isso é um limite para a atividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não pode invadir o mérito das questões cujas decisões são, na verdade, dos administradores públicos. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, na seguinte situação. Você passa no concurso e é lotado numa cidade de difícil condição de acesso, né? Bem longe da capital, aí você está insatisfeito pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse interior, né? Que no final de semana é longe demais para eu chegar até a capital e eu não tenho o que fazer aqui e eu vou querer beber desesperadamente, eu já tenho uma tendência a beber mais do que eu devia e isso vai se agravar, eu vou entrar com uma ação judicial, vou pedir pelo amor de Deus, né? Para o Poder Judiciário me salvar e me mandar de volta para a capital. O Poder Judiciário não vai poder interferir, sabe por quê? A tua lotação é legal, está dentro da lei? Então, onde você foi lotado, depende da administração. O juiz, pessoal, ele não pode substituir a vontade do administrador público, porque, afinal, é o administrador, é o gestor público que sabe onde há necessidade de lotação dos servidores. Então, seria uma invasão
né, de competências entre os poderes. Então, o judiciário ele tem esse limite. Ele realmente não analisa o mérito da questão, né? Ele só analisa se a questão é legal ou ilegal. Quer ver um exemplo do que ele poderia fazer, baseado numa situação semelhante a essa que eu estou falando aqui, de movimentação de servidor para interior? Uma coisa eu passei no concurso, está dentro do edital dizendo que eu posso ser lotado em qualquer cidade do estado. Caí numa cidade, para o meu azar que não me agradou, mas é isso, é mérito, né? Outra coisa é se eu faço um concurso que está dizendo que as vagas são para a capital e eu sou lotado no interior. Tem alguma ressalva no edital dizendo que você pode ser chamado para vaga no interior? Não, está dizendo lá que são 10 vagas de início imediato na capital. E você passou em segundo lugar. Então você está dentro das vagas para início imediato na capital, né? E aí a gente já tem um material que o judiciário pode analisar. Porque isso já não é só uma questão de conveniência, de mérito. É uma questão de legalidade, né? Porque se eu estou violando o que está escrito no edital, eu estou agindo de maneira ilícita e ilegal. Então, aí nesse caso, se eu entro com uma ação, o judiciário pode anular minha lotação naquele interior e determinar minha lotação na capital. Tá, gente? Então, essa é a diferença. O judiciário ele só analisa se o ato administrativo está ou não dentro da legalidade, dentro da lei. E aí, então, dito isto, este item está certo, né? Certíssimo. O que o judiciário pode fazer é anular os atos, né? A gente tem duas formas mais famosas de desfazimento dos atos, a anulação e a revogação. A anulação, que é o desfazimento por ilegalidade, né? Se a gente vê uma situação ilegal, como essa da pessoa que passou no concurso, e a administração não está obedecendo às regras que estabeleceu no edital, aí é um caso de anulação. Pode ser feito pela via judicial ou pode ser feito pela própria administração pública, né? E lembrando que anulações têm efeitos retroativos, efeitos ex tunc, né? O que significa dizer que vamos imaginar que eu já tenha sido lotado no interior, já esteja em exercício lá. Se anularem essa lotação, eu volto para a capital e todos os efeitos, né, dessa irregularidade eles serão desfeitos, certo? Então, o efeito é retroativo. Agora, se a gente está falando de controlar mérito, controlar o ato, se ele é conveniente ou inconveniente, aí a gente já está falando de revogação, tá? E a revogação só pode ser feita pela própria administração pública. Por isso que eu te disse que o judiciário, ele não faz análise de mérito, né? Porque aqui é verificar se aquilo é conveniente ou inconveniente. Então, isso aí já é uma medida que a gente enxerga como competência da própria administração pública. E quando a administração resolve voltar atrás, os efeitos da decisão dela não são retroativos, né? Vamos imaginar, por exemplo, período da pandemia. Aí os servidores foram postos em teletrabalho, trabalho em casa, home office, né? Aí acalmaram os casos, né? A gente teve ali a diminuição e o fim da pandemia, amém, né? A gente tem a diminuição, tem o fim, aí a administração vê, bom, não é mais conveniente manter os servidores afastados, a gente revoga essa medida, todo mundo volta ao trabalho. Mas é claro que todo o trabalho que as pessoas fizeram de casa será resguardado, será considerado plenamente válido, porque a revogação é de hoje para frente. O que ficou para trás vai ser resguardado, tá? Então é isso, analisar se é uma coisa conveniente ou inconveniente. Ah, está na hora de voltar ao trabalho? Não, já está na hora. Revoga o teletrabalho e traz todo mundo de volta. Isso que a gente chama de revogação. É esse tipo de decisão que não compete ao judiciário, certo? Então, analisar mérito é exclusividade da administração pública. Beleza, gente? Olha, essas dicas e muito mais no nosso curso completo, hein? Corre lá, pagamento de preço bom, facilitado, para garantir a tua vitória. Obrigado, gente, por assistir mais um vídeo da Loja do Concurseiro. Continua sempre com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.